E aí pessoal, tudo bem? Mais um Stellar Cash, dessa vez com um dos aprovados aqui, o João Gabriel. Beleza. Aprovado do Exatas 12 Máximos. Satisfação aqui imensa, cara. Obrigado pelo convite. Te receber aqui. Muito bom, é sempre muito bom, cara, receber pessoas aqui que foram aprovadas. É bom. E contar a história dele, contar como foi esse caminho até a aprovação, que foi um caminho árduo, tenho certeza, a gente vai saber aqui. João, queria saber primeiro, cara, como é que foi a tua base, né? A tua base no ensino médio. Sim. Como é que foi? Em relação à minha base, eu tive uma base, não vou falar excelente, mas uma base boa. Eu estudei sempre em escolas particulares, no SESI na Alemanha, depois eu estudei no Solução Maranhense no Quatrac e depois no Senada. Então, eu sempre tive acesso à educação, não tive nenhum prejuízo, caso eu tivesse estudado em escola pública, mas não era aquele aluno exemplar. Fazia a minha parte, pronto, só estudava. Mas sempre fui dedicado, sempre tive facilidade em relação às exatas, mas mesmo assim tive que adquirir o Exatas 12 Máximos, porque é essencial para a preparação, principalmente para o CFO, que é bastante concorrido. Massa. Ele sempre foi de escola particular. Aí muita gente pode falar, sempre estudou em escola particular, pô, bacana, sempre Exato. teve tudo e tal. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem uma galera que com certeza estudou contigo e não tava nem aí, ó. Não. Assim como eu estudei também a maior parte da minha vida em escola particular. E eu me dedicava muito, cara, porque eu sabia do esforço que meus pais estavam fazendo para manter ali, cara. Sim. Teve uma época, muito tempo que eu fui bolsista, e quando eu perdi a bolsa, minha madrinha me ajudava a pagar, mas meu pai também e minha mãe pagavam, me ajudavam. Sim, cara, sim. Quantas pessoas que estudavam contigo não conseguiu ser aprovado no CFO, não conseguiu passar na universidade? Sim. Várias, pô. Então, porque tem muita gente que quer desmerecer. Então eu estudava em escola particular, teve tudo. Não é bem assim, não. Você tem a escolha de se dedicar ou não. Da mesma forma como ele teve acesso, com certeza, a bons professores, excelentes professores, mas teve muitos alunos ali, ó, que só queriam brincar. Exatamente. Que só iam pra lá. Tu chegou a ver muito isso? Principalmente no Solução, quando eu estudei lá, o ensino era bom, mas parecia que os alunos não valorizavam. Tanto que eu estudei só lá um ano. Meus pais me tiraram de lá. Eu fui em seguida para o Senasa. Quando eu fui para lá, eu senti logo a diferença da pegada de ensino, porque os alunos estavam em nível alto, eu tive que me adaptar a esse novo modelo, esse novo nível, entendeu? Mas eu nunca fui de aquele aluno relaxado, de ficar fazendo algazarra na aula. Eu estudava, mas estudava para passar. Aquele famoso aluno que estudou só para passar, entendeu? E isso que ele falou, cara, é muito importante, porque ele saiu de uma escola que talvez aqueles alunos que estavam com ele ali tinham um nível um pouco mais baixo. Quando ele chegou numa outra escola, ele viu que a galera estava no nível mais elevado, aí ele viu o quanto que ele estava atrasado em relação aos demais. E com certeza ele teve que correr atrás para se igualar e ficar melhor. Exatamente. Foi ou não foi? A questão do meio, né? O meio ele influencia. Então, se eu estava no meio na qual não me forçava a estudar mais, automaticamente quando eu mudei para um outro local, eu tive que me forçar a estudar para poder acompanhar o pessoal que estava estudando ali. E isso vale para tudo, cara. Vale se pra você se misturar, como é que a mamãe fala, não vai se misturar com gente. Exatamente. Se você se misturar com quem não quer nada com a vida, você vai ficar igual ou pior que eles. É aquele ditado, a gente junta, mas não se mistura, né? Exatamente. Aquele que você fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Convive diariamente. Então, isso aí foi essencial para que eu pudesse retomar a minha base e pudesse melhorar também. Tanto que eu estudei lá no segundo e terceiro ano. Então, ao final do terceiro ano, eu fui aprovado em Engenharia da Computação na UFMA. Massa. Então, eu devo muito à escola, porque foi ela que conseguiu me capacitar para isso. Porque eu acho que se eu tivesse permanecido naquela escola anterior, eu não sei se eu teria conseguido essa aprovação. Então, a escola é importante sim, mas também é importante que o aluno tenha dedicação e busque estudar para poder absorver tudo que está sendo ensinado. O que mudou? Porque tu disse que era um aluno mediano, tu não era tão estudioso. A virada de chave foi no terceiro ano. É porque a pessoa, ou no terceiro ano, ela escolhe estudar, ou ela escolhe só curtir e depois que termina o terceiro ano vai trabalhar. Então, assim que eu iniciei o terceiro ano, eu estava em dúvida sobre qual caminho seguir. Ou era engenharia, ou era CFO,
ou o outro curso também que eu tinha em mente. Então, eu fui me decidir no CFO no segundo semestre. Então, no segundo semestre do terceiro ano, que foi em 2019, eu decidi que eu queria cursar o CFO. Só que eu coloquei na Universidade Federal para engenharia e na UEM para o CFO bombeiro já. Só que eu sabia que a minha base não era suficiente. O que eu sabia não era suficiente para ser aprovado naquele ano. Então eu coloquei como teste. Só que eu estava bastante preparado para o modelo da UEMA. Tanto que hoje em dia as escolas não preparam tanto os alunos, ao meu ver, para o modelo UEMA, mas bastante para o Enem. Fazem simulados modelo Enem, 2 dias de simulados, pegando as 90 questões do primeiro dia, mais a redação, mais as outras questões do segundo dia, entendeu? Até mesmo o modelo das questões. Então, o segundo semestre foi essencial para que eu pudesse me situar e perceber, eu preciso estudar mais se eu quiser ser aprovado para o CFO. Tu optou o CFO, quais foram as razões? Eu tenho um tio que ele é major do Corpo de Bombeiros, então ele foi um modelo para que eu pudesse seguir aquela carreira. Então, todo momento eu estava conversando com ele, tirando dúvida, ele estava mostrando diariamente como é que era a carreira do bombeiro militar. Então, isso foi essencial para que eu pudesse seguir essa carreira. E, assim, as garantias, por exemplo, que a corporação te dá, né? Sim. Querendo ou não, a gente vê aí a quantidade de pessoas desempregadas, a dificuldade de conseguir emprego. Até mesmo formado está desempregado. Às vezes até tu engenheiro formado não consegue arranjar um emprego, não consegue, às vezes ganha muito menos que um cadete do Corpo de Bombeiros. Direito, tem gente que é formado em Direito e não ganha um salário, às vezes está ganhando porcentagem em algum escritório, ou seja, essa é a realidade. Então, eu não sei se esse foi um dos motivos que tu já pensava nisso. Eu não posso ser hipócrita e falar que eu não pensei nisso. Eu pensei nisso sim. Então, isso foi um dos fatores. Porque, assim, você está cursando e durante o curso você recebe subsídio. Então, ao final, você já tem o subsídio garantido. Então, para quem pensa minimamente na sua vida financeira, que eu também pensei, isso foi um dos fatores que também fez eu escolher o CFO Bombeiro. Entendi. E teus pais, eles te incentivavam, Sim. Incentivavam te obrigando a estudar, tu tem que estudar, ou te motivavam? Como é que era essa relação aí? A minha aprovação, eu posso falar que é mais deles do que minha. Lógico que eu fiz por onde, mas todo o suporte que eu recebi, o subsídio por parte deles, foi essencial para que eu pudesse ser aprovado. Até mesmo na questão das escolas, fazer um esforço para pagar uma escola particular, do pagamento de materiais bons, que geralmente quando o material é bom ele é caro, às vezes professor particular. Por exemplo, depois que eu saí do ensino médio, acho que foi em 2021, foi em 2022 na verdade, eu fiz reforço particular de matemática, física e química. Eu já tinha facilidade, mas eu fiz para poder melhorar. Porque eu sempre soube que o diferencial para quem queria ser CFO, principalmente bombeiro, era a área relacionada às exatas. Como o senhor mesmo fala algumas vezes e outras pessoas falam. Então eu tinha que estar muito bom nessa área. E eles o tempo todo me bancando, patrocinando para que eu pudesse estar preparado para quando a prova viesse. A importância, né, de ter pais ali que te dão um suporte é fundamental. É fundamental. Quando você olhar uma pessoa que passou novo, cara, pode ir atrás que tem pais que estão ali te dando suporte. No meu caso, mesma coisa. Eu passei novo, com 18 anos e entrei com 19. Meus pais sempre me ajudaram, entendeu? Foi assim, sempre me deram suporte, o máximo. Eu via, né? Eu via o esforço que eles faziam, pô. Então, de conseguir dar o melhor, por mais que eles não tivessem muito, mas eles faziam de tudo para me dar o melhor. Tudo era em função para que eu tivesse bons estudos. Então aquilo ali me forçava, eu tenho que dar o meu melhor. Exato. Entendeu? Eu tenho que dar o melhor. Infelizmente não é todo mundo que pensa assim. Como eu já vi muitos casos de alunos que estudam em escola particular e não estão nem aí, cara. Não querem nada com nada. Não querem nada com nada. Mas um dia a conta vem. Um dia a conta vem pesada.
um dia você vai ter que se sustentar, seus pais não vão te sustentar para sempre. Às vezes eu pensava nisso também, tu pensava nisso, falava assim, pô, cara, eu tenho que ter minhas coisas. Ainda mais que o meu pai, a minha relação com os meus pais sempre foi uma relação de pai e filho, mas de amigo. Então a gente sempre conversava. Meu pai sempre falou que é importante eu buscar a realização profissional, mas que essa realização profissional tivesse acompanhado com o retorno financeiro, porque eles não estariam sempre ali para poder me acompanhar. Então chegaria um momento que eu teria que, como ele falava, eu teria que voar, e para que eu pudesse voar, obviamente eu teria que ter um aporte financeiro para isso, entendeu? Sim, é fundamental, cara. A pessoa tem que pensar no lado financeiro também. Eu faço porque eu gosto, eu amo, não. Beleza. Tem a questão do gostar, sim, mas também o retorno financeiro pesa. Exato. Só para ter uma noção, eu fiz o CFO, a princípio, foi pensando na questão financeira. Sim. Quando eu entrei, eu amei a profissão, eu gostei demais, entendeu? Sempre admirei a profissão de bombeiro militar, sim, mas a princípio foi para dar uma estabilidade para minha família, foi para melhorar de vida, foi para mudar o rumo da minha vida. Mas quando eu entrei, aí eu gostei demais, cara, da profissão. Sim. Então, você, cara, tem que pensar, cara. Tem que pensar no lado financeiro também. Tem que ser algo que te faz bem, que vai te dar suporte para poder construir suas coisas, ter uma vida estável, entendeu? Sim. Então, você tem que pensar sim no lado financeiro, é importante. Até porque não é mais algo relacionado ao ensino médio em si. A pessoa só pode cursar, só pode fazer quando ela termina o ensino médio, né? Sim. Então, já é algo, querendo ou não, de uma pessoa adulta. Então, se é uma pessoa adulta, ela tem que pensar logo na sua carreira, tem que pensar, pelo menos eu pensava assim, como é que eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Será se eu escolhendo essa profissão bem aqui, eu vou poder dar uma vida digna e tranquila, confortável para meus filhos, entendeu? Entendi. Então tem uma série de nuances que a pessoa tem que raciocinar, tem que se atentar. Exatamente, pensar no longo prazo. Exato. Pensar daqui a 10 anos, 5, 10 anos. Tu falou algo muito importante, que essa fala que tu disse aqui, eu observei o que o senhor falou em algumas lives, que as exatas são fundamentais, são importantes. Com certeza tu ouviu também que a redação é muito importante. A redação, e geralmente quem fala isso é quem passa logo, quem passa rápido, porque pega os bizus, pega as informações. Às vezes é algo assim, algo tão clichê, né? Que o senhor repete tanto, eu vejo outras pessoas repetirem tanto, só que entra por aqui e sai por aqui, as pessoas não se atentam a isso. Se é algo que está sendo repetido é porque é um bizu muito importante. Eu vi outras pessoas falando que redação e exatas tem bastante peso na prova. Então eu treinava bastante redação e fazia muitas questões relacionadas às exatas, muitas mesmo. Tanto que, se eu for parar para analisar em relação à minha preparação aos estudos, 70% era questão de exatas e 30% era questões relacionadas a humanas e linguagens. Porque eu sempre foquei nessa área mesmo. Eu queria queria ser o melhor, entendeu? Para quando viesse a prova, eu tirar de letra. Até porque as exatas, para você ser bom nelas, para você estar no nível ali para passar no CFO ou em medicina, você tem que treinar mais. Exige um tempo maior. Então, precisa se dedicar um pouco mais. E o que ele falou é muito importante. Eu falo que as pessoas que passam rápido, que passam logo, são as pessoas que escutam outras pessoas. São pessoas que observam outras pessoas. Porque é muito bom quando tu aprende com os erros de outra pessoa. E também é importante, para quem quiser errar menos, é importante aprender com o erro dos outros. Eu errei bastante nessa minha preparação para passar no CFO, mas eu sempre estava ali fazendo uma análise do que eu estava errando, de como é que eu ia melhorar aquilo, para poder ser aprovado o mais rápido possível. E também eu gostava de ouvir muito quem já foi aprovado, porque quem já foi aprovado não é assim... Todo mundo passou por uma trajetória. Então ela teve que vencer os obstáculos para ser aprovado. Então é importante entender como é que essas pessoas venceram esses obstáculos para evitar que no momento em que eu tiver um obstáculo igual ou parecido, eu evite me esforçar mais, eu passe com uma maior facilidade. Era esse meu pensamento, entendeu? Exatamente, cara. Você tem que ser inteligente e saber
que você pode muito bem aprender olhando o erro dos outros. Não precisa passar pela dificuldade para aprender. Tem gente que aprende dessa forma, mas se eu posso aprender vendo o que o outro passou e errou ali, pô, eu já não vou fazer isso aqui, eu vou seguir por aqui. O cara tá dizendo aqui, vou seguir, por aqui deve ser mais rápido. E é isso que encurta o seu tempo de aprovação. Então, assim, João, eu queria também saber um pouco, assim, como é que foi essa tua preparação para o TAF, né? Sim. Como é que foi a tua preparação para o TAF? Você, durante os estudos, tu treinava para o TAF também ou não? Só fazer um adendo aqui rapidão, que uma pessoa que me ajudou, se eu conhece, uma pessoa que me ajudou bastante nesses estudos foi o Breno, que hoje é cadete da polícia. Sim. Ele tinha uma mentoria, então quando eu comecei a fazer parte da mentoria dele, ele começou a me ajudar no planejamento de estudo, a questão da revisão dos assuntos, a própria resolução de questões. Isso mudou bastante, me ajudou bastante. Massa. Entendeu? O Breno é um cara... Breno, ele foi aprovado no CFO Polícia Militar. Isso. No ano passado e no ano retrasado. Ele foi aprovado duas vezes seguidas. Da primeira vez ele passou, não pôde entrar por conta da idade, ele já tinha 32 anos. Isso. Eles entraram com recurso, juntamente com outros aprovados. Foi até um grupo que eu fiz lá no Instagram, né? Eu fiz uma arrasta pra cima, na época do arrasta pra cima. Várias pessoas entraram e se juntaram, o Breno tomou a frente. Foi. Entrou lá com essa... Pegou a decisão do juiz Douglas, né? Da 13ª Vara e conseguiram aumentar a idade de 30 para 35 anos. Aí ele foi lá e passou de novo. Inclusive, eu ainda tenho que gravar um podcast com ele aqui, né? A gente gravou mas foi relacionado à idade, não foi? Foi relacionado à idade. Ainda falta gravar ainda depois que ele foi aprovado agora, né? Sim. Porque ele também era aluno do Exatas, ele adquiriu o Exatas, foi né? por indicação dele. Foi ele te indicou então, né? Ah, bacana, massa. Então um abraço aí, Breno. Um abraço, Breno. Tamo junto. Olha, ajudou muito ele aqui a ser aprovado. Valeu. E assim, como é que foi? Quer dizer que durante essa preparação para os estudos, tu treinava também? Treinava, assim. Fazia corrida? Eu estava sempre me preparando, tanto para a parte intelectual quanto para a parte física. Eu sabia que uma hora a minha vez ia chegar. Então, quando chegasse, eu teria que estar preparado. Eu não poderia me permitir ser reprovado no TAF, depois de ter me esforçado tanto para passar na parte intelectual, que querendo ou não é o mais difícil. Sim. Devido à concorrência, a concorrência brutal, mais de 100 por uma vaga. Então eu sabia que eu tinha que me preparar para aquilo. Então, geralmente de manhã e de tarde eu estava estudando, e de noite eu ia treinar, ia correr, ia treinar para fazer barra, às vezes ia para natação. Então, só que eu sempre foquei no que eu tinha dificuldade. Natação, eu sempre soube nadar desde pequenininho, fazia natação desde pequeno. Então era uma facilidade. A corrida também sempre foi tranquilo. O meu problema, a minha dificuldade era barra. Então estava sempre treinando barra para fazer mais barras, para quando chegasse o dia do TAF eu estar preparado para aquilo. Massa. Pessoal, só um parêntese aqui, né? Todos vocês aí, quando forem aprovados, vocês receberão um acompanhamento também no TAF, né? Como a gente fez com o João. Também. Vocês serão inseridos em outro grupo, e da mesma forma que vocês vão receber algumas orientações para os exames, junto com todo o grupo ali, vocês também vão receber algumas orientações para o TAF, né? Sim. Como é que foi? O que foi importante para ti essa preparação do Stellar Curso também? Sim, em relação ao acompanhamento do Stellar com o Emerson, né? Sim. Foi importante porque às vezes a gente está acostumado a fazer tal modalidade do jeito que a gente entende. Só que, por via das dúvidas, no dia é cobrado uma repetição de uma forma diferente, entendeu? Por exemplo, eu tinha a mania de fazer a flexão encostando o peitoral no chão. E isso, para a banca examinadora, é visto como descanso. Então o Emerson me deu esse bizu falando que não era necessário encostar o peitoral no chão, porque eu poderia ser desclassificado por causa disso. Então a partir disso eu fui fazendo alterações. Fui deixando de tocar o peitoral no chão e fazendo como a banca pedia de verdade, mas de acordo com as orientações do Emerson, entendeu? Exatamente, é por isso que é tão importante você ter um acompanhamento de um profissional, né? Te observar, ver se realmente você está fazendo de acordo com o edital. O Emerson é um profissional de educação física que tem nos auxiliado aqui no Stellar Curso. A gente todas aos finais de semana e durante a semana também treinando na natação. Inclusive, para que todos chegassem a ser aprovados, como foi, né? Todos foram aprovados do Bombeiro Militar, todos os alunos que eram do Exatas foram aprovados na fase de
da fase tanto da aquático, quanto no segundo dia que foi flexão e barra, quanto na corrida. Isso. Passaram em todas as fases. Mas a gente vê que nem todos passam, né, cara? Nem todos passam. Então, e é triste, cara, é muito triste ver uma pessoa que estudou tanto, se esforçou tanto para uma prova, a prova é a mais difícil. Eu considero a prova com certeza mais difícil. É mais difícil. É a fase que mais reprova, é a primeira fase. Entram muitas pessoas querendo fazer, mas poucos entram, só o quádruplo de pessoas que vão para as demais fases. Aí você passa por tudo isso e chega na hora do TAF, não é aprovado, cara, é uma dor terrível. É frustrante. É muito, e como a gente viu, né, algumas pessoas que foram reprovadas, né, na natação, na corrida também. O que tu acha que para evitar isso, cara, o que deve ser feito? Depois disso, depois de ver e analisar, eu cheguei à conclusão que quanto mais a pessoa estuda, menos ela está preparada para o TAF. Porque se você for parar para analisar, eu fiquei no grupo A. No grupo A era do primeiro ao sexto colocado. Do meu grupo, 4 pessoas caíram no TAF. 2 na natação e 2 na corrida. Então você percebe que elas estavam preparadas intelectualmente, mas fisicamente estavam deixando a desejar. Entendeu? Exatamente. Então essa tem que ser algo paralelo. Estudo, preparação física. Estudo, preparação física. E algo diário. A pessoa não pode negligenciar isso. Eu pensava assim, cara, é meu sonho, eu não vou negligenciar isso, eu tenho que estar preparando, eu tenho que estar estudando e treinando. Estudando e treinando, era o que eu fazia. Pois é, e foi, cara, eu acompanhei, eu estava lá, né, eu peço até que a edição coloque umas imagens aí do nosso TAF, né, do dia do TAF, para que vocês observem. Foi um TAF muito bom, muito bem executado pela corporação, pelo Corpo de Bombeiros, e eles são muito... corretos, né? Eles são muito corretos. Se você não fizer no tempo, você vai reprovar. Exato. Então, não adianta você querer achar que no dia você vai conseguir. Se você não está fazendo antes, você não vai fazer no dia. Olha o que aconteceu no dia da prova. A prova foi às 15 horas. Sim. Às 15 horas, o sol mesmo... O sol tinindo, pessoal. Até então seria pela manhã, né? Até então seria pela manhã. Nos outros anos parece que foi pela manhã, mas esse ano mudou para as 15 horas. Alterou assim, no primeiro dia a gente recebeu a notícia de que a corrida, que no caso é o terceiro dia, ocorreria às 14 horas, começaria às 14 horas. Só que foi começar, na verdade, às 15, 15h20, por aí, esse intervalo de tempo. Então, a importância de você treinar nas piores condições. Isso. Quando a gente treinava lá, qual horário que a gente treinava? A gente treinava no rangedor, correndo com elevação, correndo às 15 horas. Então, a gente estava preparado para a mudança de horário no horário que ocorreu a prova. Exatamente, pessoal, treine nas piores condições. Para que quando acontecer, você está preparado. Você treinou no sol de 15 horas... Você treinou com elevação, né? Contra o vento, tudo isso. Mas no dia tava mais tranquilo. Vocês foram correr às 15h30? Sim. O sol tava muito ruim, né? Tava muito forte, mas era uma pista reta, era a pista da UFMA. Uma pista olímpica. Ou seja, foi tranquilo. Foi comparado ao que a gente treine nas piores condições. Provavelmente esses alunos que talvez foram reprovados, eles... não estavam treinando nas piores condições. E chegou nesse dia da corrida, eles encontraram um momento ali, um sol muito forte, e acabaram não fazendo. Exatamente. Então, fazendo até o adendo aqui, não sei se você lembra, que a gente correu no rangedor, no domingo de manhã às 10 horas. Nós três, só eu, senhor. Nesse dia eu corri também. Nesse dia a gente correu no sol escaldante. Aquele foi o pior dia, né? Foi o pior dia. Foi o dia que eu corri. Terminou todo mundo suando. Foi muito desgastante mesmo. Foi desgastante, pessoal. No outro dia até o pulmão tava meio que doendo um pouco, porque força um pouco. Mas no dia do TAF foi tranquilo. Consegui desenrolar bacana. Assim, o terceiro dia era o dia que eu tava mais tranquilo. Lógico, bate aquele nervosismo, aquela adrenalina lá no alto, mas dá pra desenrolar. A tua maior dificuldade foi no TAF? Não, foi no TAF não, foi na barra, quer dizer, na foi barra, na barra. Sim. O que era, assim, a tua maior dificuldade questão da barra? A barra eu fazia, só que algumas repetições eu não passava o queixo, então eu tinha que melhorar isso. Então eu continuei treinando para que no dia eu passasse o queixo de fato, como é exigido no edital.
Então, no segundo dia, que foi a barra e o abdominal, do tipo pula, eu fiz 9 repetições na barra, Sim. só que o examinador contou só 7. Na 8ª repetição, ele falou que meu ombro, que minhas mãos estavam superiores à largura dos meus ombros, pediu para eu fechar mais. Então eu fiz a 8ª repetição passando o queixo, mas não contou por isso. Já na 9ª, eu não tinha mais força para poder passar o queixo, então a repetição não foi contada, entendeu? Tu começou fazendo quantas barras? Quando tu começou a treinar? Eu não fazia nenhuma barra. Nenhuma barra. E quando é porque é engraçado, cara. Barra é algo assim... Barra é constância de treinamento, cara. Assim, não é algo que você pega, tipo a flexão. A flexão você pega, treinar 2 semanas, se estiver fazendo 10, consegue fazer 15, 20 repetições, treinando ali direto. Na barra não, é algo mais difícil. É mais demorado, né? É mais demorado. Você está erguendo o seu corpo. Então, querendo ou não, tem uma série de fatores que contribuem para a repetição. Tipo, se você tem força nas costas, no braço, se você é pesado ou não, se você é alto ou não. Então, tudo isso influencia. Entendi. Então, pessoal, eu costumo dizer que são alguns pontos fundamentais que mais reprovam. É a barra, que no meu caso também era... Eu tinha muita dificuldade de não fazer nenhuma barra. Sim. Na época. E para fazer a primeira barra é a pior que tem, é a pior. Mas depois, é o mais desgastante. É a pior, é a primeira. Se você fez a primeira, daí para frente vai ser bem mais fácil. Natação reprova muito. Natação reprovou muito, eu fiquei surpreso no primeiro dia, porque muitas pessoas caíram na natação. 2 pessoas do meu grupo, se não me engano foi o 5º e o 6º, caiu na natação. Então, um conhecido também caiu na natação, que estava fazendo uma prova, participando do certame. Então, tiveram outras pessoas que não concluíram mesmo, porque são 100 metros. Fez só 50, então na hora de finalizar não conseguiu. A pessoa tem que estar treinando. Se ela estiver parada, sem treinar, e for tentar fazer a natação hoje, é muito difícil que ela consiga fazer no tempo, ainda mais a distância, que são 100 metros. Como a Major falou um dia, são 4 piscinas. Então ela vai e volta. Uma piscina semiolímpica de 25 metros. Então tem que estar treinando, é essencial os treinamentos. Algumas pessoas vieram do interior, né? Sim, eu conversei com uma pessoa que era de Pinheiro, outra era de Açailândia. Eles vieram do interior e chegaram aqui e aí reprovaram no TAF. Pessoal, por mais que você saiba nadar, é importante você conhecer como você vai fazer no dia numa piscina. Exato. Eu sei nadar, beleza, mas você treinou em uma piscina os 100 metros, às vezes o cara faz 50 metros, o rio tem 25 metros, ele vai e volta, é um rio curto, é um rio, lá do interior onde ele mora tem um rio que é uns 15, 20 metros de largura, ele acha que ele faz, mas 100 metros, pessoal, não é 50 metros, às vezes até a correnteza te ajuda, às vezes até a correnteza está te ajudando, tu acha que tá nadando, mas não é, a correnteza te ajudou foi muito, então é importante você treinar nas condições. Por mais que você treine numa piscina de 10 metros, que vai ajudar muito, mas se possível, procure uma piscina, né? Uma piscina de 25 metros. No modelo que é aplicado no TAF, né? Uma piscina semiolímpica de 25 metros. Quando eu comecei a treinar, voltei a treinar natação pro TAF, eu treinei na PCF, na Associação da Caixa, né? Então, eu fiz algum teste no primeiro dia para ver como é que estava a minha performance. Eu fiz os 100 metros em 1,37. Só ali já era o suficiente para que eu tirasse 100 pontos de acordo com as regras do TAF, com a pontuação do TAF. Então, por isso que a natação foi o que eu menos treinei, porque eu já estava tranquilo em relação a isso. Certo. Eu continuei treinando para poder diminuir o meu tempo, né? Porque caso acontecesse algum imprevisto no dia, mesmo com o imprevisto, eu conseguiria fazer bem abaixo do tempo. Então, foi por isso. Mas tem que estar treinando tudo. Corrida, abdominal, flexão, barra. Uma coisa que poucas pessoas treinam é o tiro de 50 metros. Elas acham que porque está correndo não precisa treinar o tiro de 50 metros. Mas às vezes o corpo dela não está adaptado a fazer aquele tiro. Então no dia ela vai dar o tiro e acaba se machucando, sentindo uma fisgada na coxa, no posterior, entendeu? Ou algo na panturrilha. Então tem que treinar tudo. Tem que treinar tudo mesmo. E depois do tiro é a corrida aeróbica. Então se você se machucar, como é que você vai fazer a corrida aeróbica machucado? Querendo ou não, são 2.000, pelo menos para o masculino, são 2.400 metros em 12 minutos. Para que a pessoa consiga concluir dentro do tempo, é um ritmo alto.
ela tem que estar bem preparada, tem que correr bastante. Aí como é que ela vai correr machucada, sentindo? Entendeu? Entendi. Pois é. E assim, pessoal, é muito importante que vocês entendam que cada fase tem sua importância. Cada fase tem sua importância. A primeira fase é a fase que mais reprova, é a prova escrita. A segunda fase, que é de exames, você tem que apresentar os exames corretos, da forma como está lá no edital. A terceira fase, que é justamente o TAF. A primeira fase, ela é classificatória e eliminatória, né? Ela é classificatória porque ela vai definir sua posição. A segunda fase, que é de exame, ela é eliminatória, apenas eliminatória. E a terceira fase também, que é o TAF, também é eliminatória. Então, você pode ser eliminado, perder a sua vaga. Então, dê a atenção que ela merece. Não deixe para treinar em cima. Às vezes a pessoa está ali excedente e quem está nas vagas cai no TAF. Então, se ela estiver preparada fisicamente, ela pode entrar nas vagas. Exatamente. Então, tem que estar preparada porque a oportunidade vai vir e quando ela vier, ela tem que aproveitar. O que ele falou, extremamente importante. As pessoas que estão no quadro, porque tem muita gente que está no quadro que não faz as próximas fases, né? Exatamente. Tem muita gente. Olha a quantidade de pessoas que reprovaram, né? Nas demais fases. Só de dentro das vagas, eu acho que foram 4 ou 5 pessoas que caíram no TAF. Então são os 11 primeiros, que são do Sistema Universal. Então 4 pessoas caíram. Já abre oportunidade para outras 4 pessoas excedentes entrarem. Então, se o excedente estivesse preparado, ele já aproveitaria essa oportunidade, entendeu? Sim. A questão da preparação. Tem que estar preparado porque uma hora a oportunidade vai vir. E tem muita gente que não faz. Não faz. Esse agora eu percebi muita gente que não foi. Muita gente que não foi. Muita gente faltou na entrega dos exames. Às vezes, lógico, tem aquele cara ali que está no finalzinho lá da lista, não tem muito recurso financeiro, vai deixar para se preparar mais para a próxima prova, vai começar a juntar aquela grana para poder custear os exames, então ela deixa para fazer na próxima prova. Mas, cara, assim, a questão da experiência, né? Tá passando por aquilo, porque evita qualquer tropeço quando ela for fazer de novo. Exatamente. É muito bom, cara, você passar pela experiência de um TAF. Das demais, você vai conhecer. Próximo ano você... Não, já passei por isso. Eu já vou mais tranquilo. Como foi o caso da Alessandra, né? Que já tinha passado no ano passado, ficou numa posição, ficou lá embaixo, mas ela foi para as demais fases e viu como é que era. Esse ano ela já veio mais tranquila, entendeu? Então é muito importante você passar pelas demais fases, até por questão de experiência, né? Agora, se você realmente não tem condição financeira, está muito lá atrás, beleza, a gente até entende, mas faça um esforço porque vai valer a pena. Sim. E João, qual o conselho que você daria aí para uma pessoa que está querendo começar agora a estudar para o CFO? O que você diria? Agora trabalhar a base. Quando eu falo trabalhar a base, não é só relacionado às exatas, relacionado a tudo. Então, se ela está fraca em português, trabalhar mesmo o básico, questão de acentuação, de pronome, substantivo, verbo. Então, trabalhar a base, porque a base é importante para que ela possa melhorar quando ela for estudar os assuntos mais complexos. Trabalhar a base, jogo de sinal, questão de regra de 3 não, de fração, a potenciação, isso tudo é importante para quem quer melhorar em matemática, até mesmo em física, em química. Por potenciação é importante tanto em química quanto em física e em matemática, entendeu? Sim. Então ela tem que trabalhar na base para que quando vier um assunto um pouquinho mais difícil, ela entender como aquilo ali é basicamente tirar de letra. Então, trabalhar a base e fazer muitas questões. Assim, por mais que ela não tenha tanto o conhecimento teórico, mas focar mais na prática do que na teoria. Não perder muito tempo assistindo videoaula, fazendo aqueles resumos bonitinho, todo desenhado, assistindo 2, 3 videoaulas de cada assunto. Pega uma videoaula de um professor bom, assiste aquela videoaula, faz anotações, mas ela tem que focar o esforço dela em resolução de questões. Porque, cara, o meu raciocínio é o seguinte: o que eu vou fazer no dia? Eu vou fazer resumo ou vou fazer questões? Vou fazer questões, então eu tenho que estar preparado para o que eu vou fazer no dia da prova. Fazer muitos simulados. Assim, o simulado, eu comecei a estudar para o CFO em 2020, fui ser aprovado no final do ano passado.
durante todo esse período, eu fui me atentar aos simulados só no ano passado. Então eu percebi uma melhora exorbitante, grotesca, porque eu estava fazendo simulado e fazendo revisão dos simulados. Você consegue ali estudar vários assuntos, revisar vários assuntos em pouco tempo por meio de questões, que é essencial. Então esses são os meus conselhos que eu dou para quem está começando a estudar agora, fazer bastante simulado, revisar também, revisar os assuntos por meio das questões, porque muita gente negligencia as revisões. Ah, já estudei esse assunto, eu já sei, qualquer dia que vier uma questão eu vou saber responder. Mas o nosso cérebro, isso até mesmo a neurociência explica, tem uma curva de absorção. Então se ela não estiver vendo ali constantemente aquele assunto, ela vai esquecer. Então ela tem que trabalhar, ela tem que ter autoconhecimento para poder entender como é que ela pode trabalhar com o seu cérebro para poder absorver mais os conteúdos e ser aprovado mais rápido. Era esse que é o meu pensamento. Eu quero ser aprovado no menor tempo possível. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que é importante a revisão, é importante eu fazer simulado, é importante eu praticar redação, é importante eu resolver bastantes questões. Então, é difícil, é desgastante, Se fosse fácil, todo mundo passaria. Então, ela tem que se esforçar, a pessoa tem que querer, tem que ter muita dedicação. Muita dedicação mesmo. E o que o Exatas, Dosimar, te ajudou nesse processo? Assim, cara, as aulas já até falei com o senhor, as aulas de geometria analítica, eu estudava muito porque era algo que eu ficava fascinado como é que o professor explicava e desenhava. Caramba, que negócio massa. Sou Jorge Gama. Então, ele explicava aquilo e desenhava aquilo com uma simplicidade tão grande que desmistificava o assunto. Então, muita gente tem aquele bloqueio com matemática e tem um bloqueio maior ainda com geometria analítica, com geometria espacial. Então, serviu para desmistificar esses assuntos e com que eu absorvesse esses assuntos. Por mais que durante todo esse período que eu estudei não caiu uma questão de geometria analítica, mas o meu raciocínio ali estava apurado para tudo que viesse. A questão de física moderna, que está sendo bastante cobrado nesses últimos anos. Então, serviu para que eu pudesse ver ali, tanto na teoria quanto na prática, como é que seria para eu resolver aquelas questões e acertar. Entendeu? Massa. E pessoal, para vocês aí, né, que ainda não sabem, o João, além de ser aprovado no CFO, ele foi o 01 do nosso curso. Ele foi o primeiro colocado do CFO Bombeiro Militar. Sim, sim. E atualmente é o 01 também do curso CFO total. Por quê? Porque as primeiras sim. até reprovaram na primeira nessa fase. Ele já estava numa colocação muito boa, tu era o 03. E ele foi para 01 agora, pessoal. E vocês sabem, né, como eu sempre falo, o 01, o que o 01 ganha, tanto do bombeiro quanto da polícia, leva toda a sua família lá para curtir, lá no Paraíso dos Reis. Eu vou levar. Inclusive, esse final de semana ele deu uma passada lá para conhecer. Sim, pra conhecer o local, um local muito bonito. Ali na praia de Panacoatira, né? Exatamente. Então, com certeza eu vou lá com minha família curtir, aproveitar essa oportunidade. Porque eu sempre falei durante todo o podcast, né? Aproveitar a oportunidade. Como é que eu não vou aproveitar a oportunidade dessa? Exatamente. Bota uma foto aí do Paraíso dos Reis aí. Esse é o local aí, ó, que você tá olhando agora, que você vai curtir com a sua família quando for ser aprovado no curso de formação de oficiais. E se for 01, como o João aqui, né? Vai estar lá de graça, 100% ali dado. E dado não, conquistado. Conquistado. Isso aí foi uma conquista dele. E os pais dele lá, vocês tinham que olhar o rosto da mãe do pai dele. Eles super orgulhosos, entendeu? Tava muito feliz mesmo. Cara, parabéns, viu? Obrigado. E obrigado aí por estar aqui, compartilhando tua experiência aí com os nossos alunos. Que um dia era tu lá, né? Agora tu tá aqui. Agora eu tô aqui, E um dia será você. Um dia pode ser você, é só se dedicar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Galera.